dia 23 de setembro de 2024. Estamos a poucos dias das eleições, que é dia 6 de outubro. Praticamente uma contagem regressiva para candidatos e também para você, eleitor. A partir de agora... Vamos lá, só reforçando, são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. O celular fará a contagem regressiva. Candidato Arnaldinho Borgo, a quem o senhor destina a sua pergunta? A minha pergunta vai para o Nicolas. Candidato Nicolas, a cidade de Vila Velha tem um desafio muito grande, que é o saneamento básico. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para a gente universalizar o saneamento básico da cidade de Vila Velha. Você tem 1 minuto e meio para responder, candidato Nicolas. Pode começar? Bom, saneamento básico é um problema na cidade que perpassa muitos anos, né? Historicamente, Vila Velha sepultou nossos rios, né? E transformou esses rios em valões. E o que acontece hoje em dia é o quê? É a continuidade desse procedimento. O saneamento básico tem que ter um apoio concreto da CESAM, tem que ter um apoio concreto do governo federal, tem que ter um apoio concreto de organismos internacionais para, sim, cumprir a meta de 100% de saneamento básico. E, candidato Arnaldinho, nossa proposta também é fazer com que a prefeitura auxilie os moradores a fazer as ligações, quem não tem recurso, né, porque tem muita gente que não é ligada. Ok, ainda havia tempo, mas o candidato Arnaldinho já pode fazer a sua réplica de 1 minuto. A cidade de Vila Velha tem 60,6% do seu território com coleta e tratamento de esgoto. No final de 2021, nós assinamos com o governador Renato Casagrande, com a CESAM e com a EGEA, que é a PPP, que administra o saneamento básico, a construção de 2 estações de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto de Ulisses Guimarães, a estação de tratamento de esgoto de Araçás, e nesse exato momento também estamos fazendo 240 quilômetros de rede coletora de esgoto, que vai tratar todo o esgoto da nossa cidade. Nós estamos falando em universalização do esgotamento sanitário em até 3 anos. Quero falar para você que está nos ouvindo e está nos assistindo. Nós vamos acabar com a poluição de 55 quilômetros de canais a céu aberto, de 50 quilômetros de galerias. Nós vamos acabar com a poluição do canal da costa, que despeja nos rios, que despeja no mar. Nós vamos acabar com a poluição e vamos ter uma cidade sustentável e respeitando o meio ambiente. Obrigado, candidato Arnaldinho. Candidato Nicolas, 1 minuto para a sua tréplica. Só lembro que nosso cronômetro voltou a funcionar. Me admira ver essa resposta, porque a cidade sempre teve esse problema do esgoto e o senhor mesmo prometeu que em 12 meses ia limpar o canal da costa, que é uma inverdade. Isso aí não é possível em 12 meses. Paris, com o Rio Sena, já está há anos tentando fazer essa limpeza e você viu nas Olimpíadas o que aconteceu. Hoje em dia, você está vendo lá em Ponta da Fruta, por exemplo, esgoto a céu aberto caindo na praia. Você percebe esse esgoto caindo ao céu aberto no Rio Jucu, na Baía de Vitória, e não tem nenhuma solução a curto e médio prazo pelo município. Eles esperam a CESAM resolver o problema e o próprio seu vice, né, é ex-presidente da CESAM. Então, acho que seria interessante a CESAM pegar essa pauta e, sim, colocar o esgoto 100%, né, da nossa cidade, até mesmo porque bairros como o Ibis não tem tratamento de esgoto. O esgoto do Ibis cai totalmente na Baía de Vitória, gente. E isso acontece hoje em dia e parece que a cidade esquece que a nossa cidade é turística. A praia é a nossa prioridade. Candidato Nicolas, obrigado. O senhor terminou respondendo e agora o senhor começa perguntando. É a sua vez de iniciar a rodada de perguntas. Para quem o senhor pergunta? Coronel Ramalho. Pode fazer a pergunta. Coronel Ramalho, em 2021, o senhor recebeu uma carta dos coronéis relatando o desinteresse da tropa, a questão da desmotivação, dos baixos salários, e a única coisa que você fez com essa carta foi encaminhar para o seu subalterno, que era o comando da PM na época. Vila Velha já é marcada com perseguição, com a dificuldade que o servidor tem em dialogar com a administração. Você, como futuro prefeito de Vila Velha, você faria essa falta de diálogo com nós, servidores públicos? 1 minuto e meio para a resposta. São com reféns que o corpo fala. E aqui eu vejo muita mentira. E quando o corpo fala, a voz gagueja, a dificuldade de se expressar. Quando você retrata essa carta de 2021, a Polícia Militar tem comandante-geral. A Polícia Militar é gerida pelo seu próprio comandante-geral. O papel do secretário de Segurança é fazer articulação entre todas as instituições e, obviamente, fomentar a política de segurança em todo o Estado do Espírito Santo. E foi o que nós fizemos.
Se você não sabe, Nicolas, nós prendemos mais de 1.100 homicidas no estado do Espírito Santo. Somente no município de Vila Velha nós coordenamos mais de 50 operações policiais. Nós entregamos armamentos que dizem hoje que foram adquiridos pela atual gestão. Foi a Secretaria de Segurança quem doou para Vila Velha fuzil, pistola, viaturas, coletes, drones, mas material de mobília de sala, geladeira, fogão. O que nós vamos fazer em Vila Velha, meu caro, é buscar acolher esse servidor que está tão sofrido. Já que você toca na Polícia Militar, é interessante você observar a nossa Guarda Municipal, que tem o pior piso salarial do Espírito Santo, os nossos guardas municipais que estão oprimidos. Para você fazer uma reunião com o servidor de Vila Velha, para tratar os problemas de Vila Velha, tem que ser às escondidas, porque senão eles serão perseguidos pela atual gestão. Nós vamos acolher o servidor com todo o respeito que ele merece, como sempre fizemos na gestão pública do Estado do Espírito Santo. 1 minuto para a sua tréplica. Alô? Senhor secretário, o senhor foi secretário de Segurança Pública, atuou no 4º Batalhão e hoje ainda nós temos medo de andar na nossa cidade de Vila Velha. Tanto a atual gestão quanto o senhor deixou a desejar na pauta da segurança pública em toda a nossa cidade. A gente tem medo de andar na rua. Então, a gente não percebe o diálogo, por exemplo, da administração atual com os servidores públicos. A Guarda Municipal tem gente fazendo vaquinha, gente, para suprir a necessidade de guarda municipal que foi alvejado, que está de licença, porque eles recebem R$ 1.400 de salário quando está em afastamento. Então, a gente percebe que tem que ter um diálogo com nossos servidores públicos e tem que, sim, fazer a segurança pública para valer. Não é só da boca para fora, falando que fez, aconteceu, mas o objetivo, que é a segurança pública, não está sendo cumprido. Que segurança pública não faz só com polícia, né? Se faz com redução das desigualdades sociais, se faz com melhoria da renda da nossa população. Candidato Ramalho, 1 minuto para a sua tréplica. Nunca teve tanta dispensa médica da Guarda Municipal de Vila Velha por questões psicológicas ou psiquiátricas. Primeiro guarda aposentado por invalidez psiquiátrica. Alguma coisa está acontecendo e nós precisamos, enquanto gestor, identificar, acolher e resolver. Não é isso que se vê em Vila Velha. A questão da segurança pública de Vila Velha precisa da liderança. Esse é o nosso compromisso. Fazer exatamente o que nós fizemos no Espírito Santo na segurança pública, dentro do município de Vila Velha, liderando a segurança pública ombro a ombro com os nossos guardas municipais. E estaremos nas ruas, assim como nós fizemos durante toda a nossa vida na Polícia Militar, com a nossa Polícia Civil, com o nosso Corpo de Bombeiros. Não dá para admitir que Vila Velha seja ainda o município mais violento do Estado do Espírito Santo e que isso gere uma invisibilidade na atual gestão, não só na questão dos homicídios, mas também furtos e roubos ligados a pessoas em situação de rua, que é outra invisibilidade e mentira contada na atual gestão. Candidato Coronel Ramalho solicitou um direito de resposta. Esse direito foi avaliado e negado. Agora quem faz a pergunta é o candidato Maurício Gorza. Necessariamente, candidato, o senhor tem que perguntar ao candidato João Batista Barros. Próximo tema, eu vou sortear aqui agora. Vagas em creches. Vagas em creches é o próximo tema. Quem inicia essa rodada de perguntas é o candidato Nicolas Trancho. Para quem o senhor pergunta, candidato? Vamos para o Ramalho. Pois não. Coronel, em Vila Velha a gente tem a grande demanda de creches, né? Claro que tem muitas ainda a que fazer, né? Tanto que 0 a 3 anos não são atendidas em Vila Velha. No senhor, o que você pensa para essa área? Você pensa em criar mais creches ou como é que está aí o seu pensamento em relação à educação de Vila Velha? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Coronel Ramalho. Realmente ele tirou Vila Velha do isolamento político, quando ele junta todos os velhos políticos que ele diz que destruiu Vila Velha, hoje no seu projeto para a reeleição. É o Neucimar Fraga, é o Ivan Carlini, é o doutor Hércules, são tantos outros políticos que já estiveram em Vila Velha e que brigaram com ele o tempo todo. Hoje eles se juntam todos do lado de lá em 13 partidos. Mas respondendo sua pergunta, o nosso projeto é o pé na primeira infância. É inadmissível que a Grande Terra Vermelha, a região 5 como um todo, ela não tenha uma escola em tempo integral para crianças de 0 a 3 anos. Onde essa mãe larga esse filho para trabalhar com segurança? Lamentavelmente, isso acontece em Vila Velha. Na mesma região, as casas ainda são à base de fossa, tudo esgoto correndo a céu aberto. Importante voltar à pergunta anterior que eu fiz e que eu fiquei sem resposta.
Quem paga o aluguel do apartamento que o senhor mora de mais de 3 milhões e 500 mil reais? O senhor saiu de um apartamento de 160 mil reais. Esse apartamento não está declarado. O senhor não declarou isso à Justiça Eleitoral. Qual a ligação do senhor com Alex Soares, empreiteiro preso? Repórter investigativo já denunciou que tem vídeo que muda a realidade política de Vila Velha se esse vídeo for apresentado. Peço encarecidamente à Polícia Civil, responda à Justiça sobre os celulares desse indivíduo preso. Candidato Nicolas Trancho, sua réplica. A necessidade de creche é primordial para as mães que não têm onde deixar os seus filhos durante o dia. E aí acaba acontecendo como semana passada, né, que teve uma criança vítima de violência sexual e parou no PA da Glória, infelizmente com vítima da violência, né? Então, a gente pensa que, sim, a gente tem a necessidade de ampliar a oferta de creches, garantir as creches de 4 a 5 anos que ainda não estão garantidas no nosso município e, sim, ampliar a creche em tempo integral. Você só tem creche em tempo integral na Praia da Costa e na região 4. Só temos 2 unidades de creche em tempo integral no nosso município. Precisamos, sim, de ampliar essas creches de tempo integral e focar na possibilidade da mãe trabalhar, né? Porque você não tem essa possibilidade hoje no município. As mães deixam a criança 7 horas da manhã, 11 horas já tem que buscar. Então, isso é um problema que acontece no nosso município e que a administração não fez nada para mudar essa realidade. Tréplica do candidato Coronel Ramalho. A educação de Vila Velha é uma lástima. Se você pegar as 2 principais matérias hoje para encaminhar o jovem para o mercado de trabalho no último ano dele, que é português e matemática, respectivamente, o aproveitamento dele é de 34% e 12%. Hoje, apenas 9% de todas as escolas do município são em tempo integral. A população totalmente desassistida. Mas o pior, faço, mas o professor está abandonado, o professor está desmotivado, o professor não tem o reconhecimento pelo seu esforço numa graduação, numa formação intelectual, de doutorado, de mestrado, ele não recebe por isso. O professor com 20 anos de serviço foi nivelado ao professor iniciante de carreira. Para hoje nós temos escola integral em Vila Velha, nós temos que ter professor em forma integral, professor que responda nos horários dentro do município. A realidade hoje é que, para complementar o seu salário, esse professor tem uma cadeira em Vila Velha e em outro lugar. Nós vamos acolher esses professores e revogar imediatamente o plano de Carlos Carreiras. Obrigado. Antes de iniciar a próxima rodada de perguntas, o candidato Arnaldinho Borgo solicitou um direito de resposta. Esse direito foi concedido. O senhor pode exercer esse direito de resposta tempo integral. Esse é o tema. Quem faz a pergunta é o candidato Maurício Gorza. Dessa vez, o senhor precisa fazer a pergunta ao candidato Nicolas Trancho, que ainda não respondeu nesse bloco. Candidato Maurício, pode fazer a sua pergunta. Companheiro Nicolas, você que é professor, que está lidando com a educação de Vila Velha 24 horas por dia, como é que você vê essa administração na questão da educação, uma coisa tão importante para as futuras gerações? Obrigado pela pergunta, Maurício. A educação não está sendo tratada como prioridade. Infelizmente, é isso que está acontecendo. O professor está sendo perseguido. Se você fala alguma coisa contrária, pode ter seu contrato cessado. O professor contratado é contratado como graduado. A remuneração dele é como graduado. Então, não remunera como nível de escolaridade desse professor. Então, os professores não estão sendo motivados a trabalhar no nosso município de Vila Velha. O que está acontecendo? Está faltando professor. Recentemente, lá na Escola Vila Olímpica, que é uma escola em tempo integral, a aula estava terminando meio-dia, sendo que é 4h30 o horário certo. Por quê? Por falta de professor. Então, é isso que está acontecendo. As escolas estão sucateadas, não tem tecnologia, está tendo muita dificuldade dos nossos professores permanecerem na sala de aula, salas de aulas quentes. Eu sinto na pele o calor de ter que trabalhar numa escola, na sala de aula com 30 alunos e 30 graus de temperatura, alunos sentando na meia sala porque o sol está batendo no meio da sala. Isso que acontece, essa é a minha realidade. Saio da sala com a camisa suada. É essa a realidade das escolas de Vila Velha. E foi feita a pintura por fora, mas por dentro continua a mesma coisa. Então, a gente tem profissionais desmotivados, alunos que não estão sendo cativados para ficar dentro da escola por conta da falta de estrutura. Então, até bebedouro está faltando nas escolas, Maurício. Então, essa é a nossa realidade, que eu vivencio a todo momento. Réplica do candidato Maurício Gorza. Professor Nicolas, não dá para negligenciar com a questão da educação.
os futuros das nossas crianças, os futuros das próximas gerações, está na educação. Eu passei por isso, eu sou órfão de pai aos 4 anos, minha mãe costureira, com 5 filhos pequenos, eu com 4 anos de idade, fui vendedor de picolé na Glória, vendi pirulito, carreguei lenha, mas a educação me transformou, a educação me levou a me formar em engenharia. Hoje eu sou engenheiro civil, hoje eu sou engenheiro de segurança do trabalho, sou professor universitário. Não dá para negligenciar. Uma gestão que negligencia a educação, ela está falida, ela está condenada, porque condena as futuras e as próximas gerações. E nós vemos, Nicola, que a educação em Vila Velha está politizada. Nós não podemos aceitar e compactuar desse tipo de comportamento. 1 minuto para a tréplica do candidato Nicolas Trancho. Concordo plenamente, Maurício. Politizada. Temos o Bolsa Aluno, que é utilizado como moeda de troca política. Na última eleição de 2022, foi pago um Bolsa Aluno 5 dias antes do momento eleitoral para eleger o atual deputado federal, que junto com o nosso prefeito. Ou seja, você percebe que não está tendo prioridade, estão utilizando a verba da educação de forma errônea. A gente precisa de tecnologias, nós precisamos de trabalhar em conjunto com os professores. Foi prometido, Maurício, a gestão democrática, que é a eleição direta para os diretores de escola. E isso aí, desde o início da gestão, não ocorreu. Então, a gente não percebe a comprometimento da gestão com nós, professores, que estamos lá a todo momento lidando com o dia a dia nas escolas, Maurício. Então, a nossa prioridade como prefeito de Vila Velha é, sim, priorizar a educação, que ela, sim, vai resolver vários problemas do nosso município. Terminamos aqui o segundo bloco desse debate. O candidato Arnaldinho responde agora, é o candidato professor Nicolas Trancho. A pergunta é do jornalista Vinícius Agoto. Candidato, no seu plano de governo, também numa entrevista dada para o jornal A Gazeta, o senhor promete implementar gradualmente a tarifa zero no Transcol para pessoas que recebem o Bolsa Família, para estudantes e também para desempregados. Como que o senhor planeja cumprir essa promessa, já que hoje o sistema Transcol é gerido pelo governo do estado e não pela prefeitura de Vila Velha? O sistema Sanremo, a necessidade da Prefeitura de Vila Velha fazer uma auditoria nesse contrato com a Sanremo, até mesmo porque é um contrato de mais de 25 anos que ainda está vigente no nosso município, um serviço de péssima qualidade, que o ônibus passa de horas em horas e, sim, tem necessidade de fazer revisão. A Prefeitura foi acionada pela Justiça e está fazendo a licitação esse ano e até agora não fez nada, vai entregar o sistema para o Transcol. Nosso projeto é a implantação de um sistema de transporte municipal com a tarifa zero gradual, simplesmente para as pessoas que não têm condição de pagar. A gente tem essa necessidade de mobilidade urbana no nosso município, que está focado em quê? No transporte de veículos. A gente precisa de priorizar o transporte público, coletivo, porque é o transporte do século XXI. A gente precisa de reduzir a poluição de gás carbônico que é gerada pelos veículos. E você priorizar a população de baixa renda é essencial. Exemplo, a gente tem o CAPS-AD, que fica no centro de Vila Velha, e quando uma pessoa da região 5 precisa de atendimento nesse CAPS-AD, que é um centro de habilitação, né, de drogas e álcool, essa pessoa tem que se deslocar de ônibus, ou de bicicleta, ou a pé, da região 5 até o centro de Vila Velha. Então, não é pensado nessa mobilidade de ir e vir na nossa cidade. A gente quer, sim, colocar o tarifa zero para essas pessoas, subsidiada também, por que não, pela indústria da multa de Vila Velha. A gente tem uma indústria da multa que está sendo utilizada só para construir asfalto onde a gente já tem. Vinícius. Mas isso seria incorporado ao sistema Transcol? Como que o senhor ia convencer o governo do estado a colocar a tarifa zero? Qual que é o custo disso e quantas pessoas que seriam impactadas? 1 minuto agora para a sua resposta, candidato. A tarifa do Transcol já é subsidiada pelo governo do estado. Então, a gente precisa... E a tarifa da Sanremo também é subsidiada pelo governo municipal. A gente paga isso todo momento no nosso município. A única coisa que a gente precisa é aumentar o subsídio e, sim, pagar esse transporte para quem precisa, que é o que a gente está falando, pagar o transporte para quem precisa e quem não tem acesso ao transporte. Então, a gente, num diálogo com o governo do estado, por que não colocaria esses ônibus atendendo dentro dos terminais da nossa cidade e
escoava toda a população por toda a nossa cidade. É a mobilidade. A gente precisa de priorizar esse transporte coletivo. Mais uma vez, a gente tem o trânsito da terceira ponte todo momento. Se as pessoas não entenderem que a gente precisa de largar nossos carros e pegar o nosso transporte coletivo como prioridade, ou até mesmo transporte individual como a bicicleta, a nossa cidade vai dar o quê? A sobrecarga de carros e veículos a todo momento, a poluição atmosférica também. Obrigado, candidato. Encerrando essa rodada de perguntas de João, direito de resposta, esse direito foi negado. Quem faz a pergunta agora é o candidato Nicolas Trancho. Para quem o senhor pergunta, candidato? Para o Babá. Pode fazer a pergunta. Babá, eu estou ouvindo aqui que a qualidade do serviço público de Vila Velha está ótima, a felicidade do servidor está ótima, mas falta servidores como, por exemplo, professores de educação especial, professor de matemática, geografia, português, falta cuidador. Tenho alunos na escola Mariana Barcelos que tem aula só 2 vezes por semana, porque não tem cuidador para ficar com esse aluno. Agora, na unidade de saúde você tem falta de gás. O que você acha sobre isso? Na verdade, a gente ouvindo o candidato, atual prefeito falar, a gente tem a impressão que está vivendo em outra cidade. Ou é Nárnia, ou é Ilha da Fantasia, ou Alice no País das Maravilhas, algum outro lugar que não Vila Velha. Vila Velha hoje, Nicolas, tem uma fila gigante para se conseguir uma simples consulta de médico especializado. Essa gestão passou 4 anos negligenciando com a saúde, 4 anos negligenciando com a educação, 4 anos negligenciando com a cidade inteligente, 4 anos negligenciando com a segurança, e agora vem me dizer, a partir até parece um estelionato eleitoral, dizer que vai resolver nos próximos 4 anos, por que não resolveu até agora? Por que não apontou na discussão de um projeto discutido com a cidade a questão do PDM? Pelo contrário, ficou conversando com os empreiteiros, com os que querem construir obra, não atendeu e não ouviu as comunidades que queriam discutir os avanços imobiliários para cima do meio ambiente, destruindo o nosso meio ambiente. Então é necessário dizer agora com firmeza, foi uma enrolação de 4 anos dessa gestão. Não merece o nosso voto, não merece o voto do morador de Vila Velha. Nós temos um projeto diferenciado, um projeto inclusivo, que traz você, morador da periferia, para decidir os rumos da sua cidade, que traz você, servidor, para decidir o rumo da sua cidade. É esse projeto que se chama Cidade Inteligente, com gestão participativa e inclusão digital. Obrigado, candidato. Nicolas Trancho, sua réplica. Exatamente, seu Babá. O que está acontecendo em Vila Velha é a total precarização do trabalho. A gente tem enfermeiros na unidade de saúde que são contratados bolsistas pelo INSEP e perdem seus direitos trabalhistas. Isso está acontecendo a todo momento. Eu estava falando da falta de gases. Na unidade de saúde de Coqueiral está tendo racionamento de gases, gente, para fazer curativo. Pode ir lá hoje, você não vai conseguir, porque não tem o básico para essa pessoa ser tratada nessa unidade de saúde. Então, a gente está percebendo que, como o senhor mesmo falou, a gente está vivendo num mundo do País da Maravilha, segundo o candidato da atual gestão, né? Porque tudo que foi falado parece que não é uma realidade que é posta no nosso município. O PDM, esse sim foi alterado, tanto que está construindo uma torre de 52 andares, estão tomando áreas de alagamento da região do Rio Jucu, e sim, está tendo um total despreparo sobre a nossa cidade. Eu quero continuar dizendo que é necessário a gente prestar bastante atenção nas políticas que estão colocadas e da forma como elas estão colocadas. Esses dias, o prefeito de Vila Velha disse que construiu uma pracinha lá em Zumbi dos Palmares e que isso tinha diminuído o índice de violência naquela região. Parou de ter crime. Olha, gente, isso é brincadeira. Eu tive o meu irmão assassinado. Ele fez parte de uma estatística que, em cada 9 assassinatos acontecidos no Espírito Santo, 1 é em Vila Velha. A dor da minha família, ninguém tirou e nunca vai tirar. Mas, igual a minha dor, você que está vivendo nos bairros de periferia e percebendo essa violência de homicídios, você pode ter. E esse índice é índice do IPEA, é índice do mapa de violência no Espírito Santo. Mas eu quero dizer mais, não é com pracinha que vai resolver o problema da violência, nem de saúde e nem da educação. É com seriedade, políticas públicas, levando de verdade esse governo até a periferia, e é isso que eu vou fazer na minha gestão. Candidato João Batista Babá, o senhor inicia também agora fazendo a pergunta. Eu quero perguntar, o Nicolas já foi perguntado, né? Não, Nicolas ainda não. Você pode perguntar para o Coronel Ramário e para o Nicolas. A você. A pergunta é para o Nicolas? Isso. Ok.
Nicolas, olha só, você como professor, você como um ativo educador na cidade de Vila Velha, sabe que tudo isso que foi falado, do cumprimento das creches, da educação infantil, isso tudo é falácia. Isso não é verdade. Então, eu queria saber qual é, de verdade, o sentimento dos professores e dos educadores de Vila Velha em relação a essa gestão, em relação a esse descaso que foram submetidos durante esses 4 anos. Quem está na sala de aula, Babá, sabe como é que está sendo a gestão, a pressão para a aprovação automática dos alunos. Tem escolas aprovando 100% dos alunos em Vila Velha, para melhorar esse dado aí que você estava falando agora há pouco tempo atrás, que é o IDEB. Então, a gente está tendo um grande problema nas escolas municipais. Além da falta de valorização, a pressão com os professores estão ficando doentes, estão trabalhando doentes, e a cada momento a gente percebe o quê? As ameaças. Recentemente, numa entrevista, foi falado que a gente poderia perder direitos conquistados historicamente no nosso município, que é o prêmio incentivo, que é uma folga que os professores ganham por não tirar atestado em 1 ano. Ou seja, a gente a todo momento ameaçado em estar tirando nossos direitos que são historicamente conquistados. E aí você percebe que na saúde está indo pelo mesmo caminho. Fizeram um plano de cargos e salários que profissionais que estão há muito tempo estão ganhando a mesma coisa do que com as pessoas que estão ingressando agora nas áreas, né, tanto da educação, tanto da saúde. Então, não está tendo uma visão de quê? De pensar no servidor público, de pensar na guarda municipal, por exemplo, que entra com salário base de R$ 1.500, e se essa pessoa se acidentar ou for alvejada no trabalho, ela vai receber somente R$ 1.500 se tiver de licença, aposentando abaixo do piso do INSS. É melhor a pessoa ir para o INSS se aposentar do que no IPVV. Essa é a realidade do nosso município. Réplica do candidato João Batista Babá, 1 minuto. Eu quero aproveitar para responder aquilo que não me foi dado o direito de falar, porque eu fui citado aqui, dizer o seguinte: olha, a minha gestão é diametralmente oposta à gestão que está hoje em Vila Velha. Uma gestão antiga, uma gestão literalmente voltada para a política antiga, da forma antiga. O prefeito de lá dizia: eu sou vereador, eu não tenho ranço político, eu não sou velha raposa política, eu não tenho padrinho político. Teve sim, está aliado, ele já é vereador 2 vezes, depois virou prefeito, ou seja, é um carreirista político e quer enganar a população de Vila Velha que é gestor. Não é gestor. E só conseguiu fazer a gestão de Vila Velha agora porque, de verdade, o governador foi lá e botou a mão dentro de Vila Velha. E foi fazer. O único projeto estruturante que teve em Vila Velha foi a drenagem do Marinho. E nada mais foi feito. As encostas foi tudo maquiagem, foi tudo perfumaria. Isso não pode acontecer. Vila Velha pode muito mais do que isso que está aí. Nicolas Trancho, candidato, o senhor tem agora a sua tréplica. A gente percebe, né, o que a atual gestão faz aí com nossos servidores e, além do mais, as alterações ambientais que está acontecendo no nosso município, né? Estão querendo construir um café em cima do Morro do Moreno, né? Um monumento natural que, sim, deveria ser preservado, deveria ser tombado, né, para estar preservando ainda mais essas nossas vegetações aqui do nosso município. A gente precisa de um programa de reflorestamento. E, Babá, tem também a questão do servidor público que está lá na ponta, que não está sendo valorizado. Aqui está sendo falado que a gente tem o melhor salário. Isso é uma grande mentira. O professor não está querendo trabalhar em Vila Velha por conta da pressão, por conta da possibilidade de perseguição. Os professores ficam com medo de falar suas posições políticas, Babá, por conta da demissão, por conta da tirar, você ter uma extensão e ser tirado por conta das perseguições que acontecem. E isso está acontecendo hoje. A gente tem medo até de se posicionar. E estamos aqui para representar você, servidor público. Candidato Coronel Ramário, senhor candidato Nicolas Trancho, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer à CBN, à Gazeta, pela oportunidade e falar que propostas mesmo não foram muito faladas aqui, né? Coisas não foram respondidas. Por exemplo, secretário do atual prefeito recebendo 180 mil e doando para a atual candidatura do atual prefeito. Então, são coisas que a gente precisava de ouvir e não ouviu, infelizmente. E também quero falar que um prefeito vai governar para todos e todas, independente que seja de direita, de esquerda, qualquer um, centro. Então, a gente está aqui com essa visão
para governar para todos e, principalmente, olhar para a periferia, tirar o olhar da região litorânea e passar a olhar para a periferia. Vila Velha tem uma barreira invisível no nosso município que divide o nosso município. A gente precisa de transpor essa barreira. E nossa candidatura é exatamente para isso, para mostrar que a nossa cidade merece muito mais e que nós estamos com ideias de melhorar a qualidade de vida de todo cidadão vilavelhense, independente de ideologia política. Então, a gente pede, sim, o seu voto nos candidatos do PSOL, nos candidatos a vereador, que nós temos uma chapa muito bacana também, e pede o seu voto para o professor Nicolas, 50, porque nossa cidade merece muito mais do que isso aí que você estava ouvindo. E eu sou um candidato genuinamente da esquerda, que está falando e mostrando a tempo todo que nós precisamos de melhorar a nossa cidade. No dia 6 de outubro, 50, tá, gente? Candidato Arnaldo.